Dia, vamos para mais uma aula de geografia. Então hoje eu vou fazer aqui o comentário do capítulo da unidade 3, Dinâmica da População Brasileira, que eu passei para vocês a semana passada, né? Então a gente primeiro vê um quadro geral de quem somos e quantas pessoas, quanto é a população brasileira, segundo dados até 2017. Lógico que esse número aumentou muito mais, né? Mas a gente vai fazer um comparativo às outras populações. Então a China é o país mais populoso do planeta, né? Com 1.409.517 mil habitantes. Então a gente tem a China em primeiro lugar, depois a gente tem a Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil em quinto lugar, com 208 milhões 494 mil habitantes. Tem um número muito grande. Então quem somos aí? Quem é essa população brasileira? Onde é que ela vive? Como ela vive? Né? E como é essa distribuição, essa dinâmica dessa população no Brasil? Então a população do planeta Terra em 2017 ela tinha 7,5 bilhões de pessoas. Ou seja, só a China tinha 1,4 bilhões de habitantes. O Brasil ela tem uma população com mais de 208 milhões da Terra, né? Isso foi registrado em 2018, seguida pela Índia, Estados Unidos e Indonésia. Aliás, em quinto lugar, né? Então vejam só. Então o que é uma população total absoluta? É o número geral da população. Então aqui ele dá os dados de que no Brasil a gente teve em 2018 208 milhões de habitantes. Então isso é a população total ou absoluta. Então quando a gente fala população total ou absoluta, a gente tem o número total do povo que vive no Brasil. E quem é que faz esse trabalho? Geralmente é o IBGE, que faz um censo demográfico para estipular. Ah, professor, como ele sai de casa em casa, de porta em porta, para saber quantos habitantes? Sim, mais ou menos isso. Só que ele faz um cálculo, né? Existe o censo, o IBGE passa algumas vezes, não sei quantos anos ele passa de casa em casa para fazer esse registro de quantos homens, quantas mulheres, adultos, idosos, crianças, bebês, gestantes e por aí vai. Então ele faz um censo e vai anotando para que depois a gente tenha mais ou menos a população total absoluta de um país. Então quem faz no Brasil, no caso disso, quem faz é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística e Geográfico e Estatístico, né? Aí a gente também pode contar com o saldo migratório, né, que são as pessoas que chegam, os imigrantes que vão chegando e habitando o país, isso também soma. Então isso pode existir um crescimento natural ou vegetativo de acordo com a taxa de natalidade ou mortalidade, né? A taxa de natalidade é a taxa de nascimento e mortalidade é de morte. Então isso vai sempre mudando, nunca dá uma coisa exata, porque a gente tem visitantes, a gente recebe imigrantes, né? São aquelas pessoas que entram no nosso país. Tem nascimento todo dia, tem morte todo dia, então isso vai diminuindo, vai aumentando de acordo com o passar do tempo, né? Então a gente tem um crescimento, o Brasil é um país muito populoso, muito grande, mas a gente também às vezes tem muita morte e tal. Então vejam só, aqui ele dá o texto de vocês, ele dá um crescimento em queda, diz que o Brasil não está com um crescimento tão elevado quanto antes, né? Ele diz que o censo de 2010 registrou menos de 2 filhos por mulher, né? O que antes você pensar, por exemplo, na sua avó, quantos filhos sua avó teve? Né? A minha avó teve 5, mas a mãe dela, quantos teve? Teve 12. Então, e hoje, a minha mãe teve quanto? Teve 2 filhos, né? Então, esse crescimento ele vem diminuindo até por causa da condição de qualidade de vida, condição e tal. Aí, por exemplo, no Brasil, vários fatores, o texto diz assim, no Brasil, vários fatores explicam a diminuição no número de filhos e os motivos das famílias estárias menores. Mulheres e homens passaram a ter mais acesso a informações e a métodos contraceptivos, isto é, procedimentos que evitam a gravidez, como o uso de pílulas anticoncepcionais, preservativos, entre outros. Então, assim, ele diz muito claro que hoje a gente tem mais informação, a gente tem internet, a gente tem televisão,
Então a gente tem jornais, revistas, enfim, a gente tem muita coisa que faz com que as pessoas se informem e evitem a gravidez. Além dos métodos anticoncepcionais que na época da nossa avó, a nossa bisavó, tataravó, não existia. Então hoje a gente tem várias formas de prevenir. Só engravida quem quer, na verdade, né? Porque a gente tem forma de prevenção. A não ser quem é violentado sexual, que não tem opção. Mas a gente tem várias opções e por isso esse crescimento a gente tem uma queda nesse crescimento e isso, as informações é um dos fatores primordiais para que a gente diminua esse crescimento exagerado da população, né? Então, como é distribuído a população? Geralmente a população, no caso do Brasil, é mais povoada nas áreas litorâneas, porque tem mais a chegada de imigrantes é maior, ela foi colonizada primeiro pelo litoral. O Nordeste, por exemplo, é muito populoso, o Sudeste também. Então, toda a nossa colonização, nossa forma histórica de ser colonizada foi pela zona litorânea, né? Então, isso afeta muito. Então, a parte mais populosa do Brasil, ela é a questão da, da forma de colonizar. Então, as áreas litorâneas, onde é banhado pelo mar, elas são mais populosas, no caso do Brasil. As áreas mais afastadas, elas são pouco populosas, né? E pouco povoada também. Por exemplo, a região norte tem a região norte, a região centro-oeste, a população é bem menor. Então, assim, a densidade demográfica ela não retrata fielmente a distribuição da população pelo território, mas ela é importante para analisar a ocupação e a maior concentração populacional em alguns lugares do que em outros. Em todos os países existem áreas densamente povoadas e áreas menos povoadas, né? Então existe no mundo inteiro existe áreas mais povoadas e áreas menos povoadas, né? Então isso vai variando de acordo com a proposta econômica, a colonização. Por exemplo, o Nordeste teve muita visitação do povo na época da colonização da cana-de-açúcar, então por isso é bem colonizado. A questão do Sudeste, a questão do café, então tudo isso influencia como é que eu posso dizer? Essa distribuição da população. E quanto maior a população, maior a desigualdade social, né? Então, muita gente morando de forma precária, vivendo de forma precária, o salário não é bem distribuído, a renda não é bem distribuída, e tem gente que ganha muito, ganha mais e ganha menos. Isso é muito característico de um país muito populoso como o Brasil. Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Então a gente tem aí as desigualdades sociais, a má distribuição de renda, concentração de dinheiro em poucas pessoas e concentração de pouco dinheiro para muitas pessoas, né? Então a diferença é muito grande. E por último ele diz assim a questão da parcela de homens e mulheres, né? No caso, no Brasil, ele dá um gráfico, que é o rendimento mensal de trabalhadores por sexo, né? Ou seja, quem recebe mais e o total de homens e mulheres que trabalham. No caso do Brasil, tem mais homens trabalhando do que mulher. E isso vai variando de acordo com cada região, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Então esse foi meu comentário sobre esse capítulo que eu passei para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão.